Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Ei, ei, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Sabe por quê? A arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Olha, viu aí? Toquezinho de violão aí. Gente, vamos começar nessa nossa alegria aí. Vamos dar uma passada pelos movimentos de vanguarda, né? Nossa aula hoje, ó, vai ser supimpa, como diz lá no interior. Valeu? Vamos para a tela lá para a gente começar, tá bom? Aqui, nossa aula de número 5, né? Vamos começar aqui com ela aqui. Vamos pedir a Deus que nos guie aí nesse... Começando com toda a alegria, com toda a energia, né? Nós vamos, a partir de agora, ver os nossos assuntos da nossa aula de hoje, né? Vanguardas Europeias, parte 1, né? Porque são vários e vários movimentos. Vai ter o modernismo, o impressionismo, né? Aí. Tá? O pós-impressionismo, o que mais? Aí vem o expressionismo no Brasil e o expressionismo abstrato. Essa palavra aqui é uma palavra aqui bem complicada, né? Palavra abstrata, né? O abstrato. Vamos entender direitinho o que é tudo isso aí, né? Não se preocupa. Começando aqui com o mapa mental. Onde você tem aqui, ó, o impressionismo, né? A partir de 1872, o pós-impressionismo, o expressionismo, a partir de 1905 já, né? E o expressionismo abstrato. Cada um desses movimentos são desdobramentos do movimento anterior. Como eu já expliquei antes, né? Como eu já expliquei antes, várias vezes, cada artista, cada movimento, ele vai acrescentando algo ao anterior, né? E aí é assim que vai dando uma nuance nova, né? Então vamos seguir. Vamos começar com o modernismo. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e caminhou até meados do século XX. Ela abrange pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música, todas as áreas, né? Que tudo foi acompanhando aí, meio que traduzindo, né? Da pintura para a escultura, para a arquitetura, todos foram incorporando os elementos da ideia básica, né? Muitos artistas reagiram pintando figuras sobre velocidade, movimentos e máquinas, né? De acordo com o momento aí da industrialização, né? A nova tecnologia revolucionando como está acontecendo nos nossos dias atuais, né? No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a literária, né? Foram os caras que foram mais além, né? Rapidamente conquistaram, né? O destaque. Tinha como objetivo questionar e romper com as tradições
passada, né? Tinha um pessoal aí bastante arraigado ao conservadorismo, né? Que não queria de jeito nenhum que houvesse nenhum tipo de mudança. Teve até uma tremenda discussão aí pelas vias jornalísticas, né? Mas tudo é planos para a gente ir desdobrando lá na frente. Tem o maravilhoso, inquestionável aqui, o Vincent van Gogh, né? O holandês aí. Esse aí é um autorretrato. Veio também a Estudante, né? Que é uma produção aí da Anita Malfatti. Enfim, não é aquela Anita né, que nós conhecemos, nossa lindíssima, maravilhosa, competentíssima Anita, tá? E aqui nós temos a Semana de Arte Moderna, que foi o rompimento total. Veja aqui, ó, o modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas. Quais foram elas? Uma espécie de ressignificação da literatura, né? Um novo olhar sobre a arquitetura, o design. Olha, essa palavra aqui já é né? Uma entrada aí. Design significa desenho, tá bom? Só que está em inglês. Então, botaram essa palavra aí para ficar, para personificar as novidades, ok? A escultura também trouxe novidades. O teatro, então, que junta tudo e mais um pouco, e bota tudo para aparecer, né? E dá música. Tendências mais modernas e livres dos padrões, tá? Então, aquele negócio de você só poder fazer de um jeito, engessado, foi quebrando através dessa nova vertente aí, do modernismo. Começou aí a questionar os padrões. Não, isso aqui realmente tá certo, é assim mesmo que deve ser. Por que não pode pegar um caminho ligeiramente diferente ou totalmente diferente? Né? Quem vai julgar? Então, a liberdade de expressão ficou representada aí. A subjetividade, isso é uma palavrinha também que a gente tem que analisar direitinho, tá? A subjetividade da obra, o que significa isso? É as outras coisas que você entende indiretamente através da obra, tá? Porque tem a mensagem, deixa eu comentar aqui com vocês, isso é interessante, porque vai facilitar as coisas que a gente vai comentar daqui para frente, né? Que é o seguinte, o artista, ele compõe, ele faz a sua obra e ele está vendo uma coisa, né? Ele está sentindo, ele está tendo inspiração, o insight, como se fala atualmente, né? Mais comum de se dizer, o insight, ele tem aquela ideia, ele vê uma coisa maravilhosa, né? E ele vai tentar colocar na prática aquilo que ele viu, né? Ele está tendo uma intenção com aquela obra, ok? Mas isso aí, cada pessoa é um mundo, cada cabeça é uma sentença. E aí cada pessoa vai entender de um jeito diferente, né? Muitas vezes você fica surpreso com o que as pessoas... Eu também tenho um trabalho, né? E eu sei muito disso, assim, porque muitas vezes você fica surpreso com o que as pessoas têm uma visão totalmente diferente daquilo que você queria que elas entendessem, né? Isso aí acontece muito em todas as artes. Então, essa subjetividade, né? A objetividade é aquilo que você percebe imediatamente, diretamente. A subjetividade são essas outras interpretações que vão ao lado da interpretação principal. E, às vezes, é totalmente o inverso do que o artista queria dizer. Certo? Então, vamos voltar lá para a gente seguir com as nossas explicações, né? A subjetividade da obra. Olha aí, gente, como é interessante, né? A quebra, a ruptura com os padrões estéticos do passado. Já falei para você que estética tem nada a ver com beleza. A beleza já é uma subjetividade, né? A beleza está em quem olha, em quem vê, né? Nada impede de uma pessoa achar alguém, ou uma coisa que você acha totalmente feio e a pessoa ficar encantada, achar lindo. Por quê? É subjetivo, né? É meio que escondido.
é óbvio, é claro que existem aquelas coisas que são, assim, consenso, né? Quem vai dizer que Gisele Bündchen, uma modelo aí, né, brasileira, que premiadíssima, quem vai dizer que uma mulher daquela é feia, né? Ou tem uma estética desagradável? Mas eu tenho certeza que a mamãe sapo, lá na visão dela, não vai achar que aquela figura, né? Bom, vamos para frente, que essa discussão aqui já está se alongando demais, tá? Vamos lá. Vanguardas artísticas europeias. Avant-garde, esse termo aqui, né? Novamente nós vamos aí puxar no estrangeirismo, né? Porque avant-garde quer dizer vanguarda, ou seja, esse termo vem do militarismo, né? Do belicismo, porque aqueles soldados que são os primeiros que vão enfrentar, coloquei até essa ilustração aqui, tá? Então, aqueles soldados que vão para frente, são os primeiros a enfrentar o inimigo, são os soldados avant-garde, a guarda avançada, são os que vão na frente. Então, na arte, quando se fala nesse sentido aí, está se referindo à questão daqueles primeiros artistas que ousam fazer uma coisa diferente, tá? Ousam ir além do objetivismo, né? Ousam quebrar os padrões, né? Estéticos, enfim. É uma palavra francesa que originalmente significava a unidade avançada de um exército. Agora, né, ela é utilizada para descrever a arte, olha aí, inovadora, tá? Que traz novidades. Então, o que estava acontecendo historicamente? A Europa vinha de profundas transformações por causa da Revolução Industrial, tá? E agora nós estamos tendo a revolução com a inteligência artificial mexendo com tudo, não é verdade? Então, com a Primeira Guerra Mundial, o cenário da Europa foi definitivamente alterado. Houve diversas descobertas científicas, melhorias tecnológicas e industriais. Viu aí? E agora você já está entendendo mais ou menos que a gente está colocando esse olhar para vocês aí, tá? Essas mudanças teriam, né, que refletir na forma de se fazer arte, né? Ou não, como diria Caetano Veloso, não existia mais não existia mais o mundo no contexto do século XIX. Surge uma estética contemporânea que abrangesse os novos desafios. Tá? Então, como eu já estava explicando para vocês, é tudo nessa base de pensamento aí, tá? Tá. Então, já que você entendeu a ideia de vanguarda, vamos ver as vanguardas artísticas europeias. Posicionamento unânime, igual entre os artistas. Todo mundo ficou pensando assim, fazer oposição a tudo que se ligasse à guerra. O instrumento era a ironia, exaltação à vida, ao bem-estar, opondo-se aos horrores da guerra e à miséria. Gente, novamente o mundo está com um acontecimento de guerra e novamente estão acontecendo os horrores, coisas que não chegam ao nosso conhecimento total. Né? Que mesmo com toda essa instantânea divulgação dos fatos e das fotos, né? E dos filmes mostrando as coisas que estão acontecendo, mesmo com tudo isso aí, tem muita coisa que fica debaixo do pano, que, de certo modo, existe uma filtragem nesses horrores, né? O que não impede que lá na Deep Internet, na internet que tem os casos escabrosos da vida e do mundo, né, não esteja lá. Mas eu até acho que é melhor não chegar nesse nível aí, tá? Houve uma exceção como o futurismo italiano, que é uma exaltação aos tempos modernos e à tecnologia. Então, estamos vendo aqui uma ilustração do Van Gogh,
o quarto, ele fez um quadro com o próprio quarto onde ele vivia, e aqui uma colagem aqui com várias obras aqui, né? Demoiselle de Avignon, né? Aqui tem um pedacinho aqui do Grito. Vamos lá, gente. E aí tem até aqui o Michel. Simbora. Vamos começar então com o primeiro deles, né? Um cara ousadíssimo, um cara realmente corajoso, viu? Que é o Claude Monet. O Claude Monet, ele fez esse quadro aqui, onde você percebe que é dentro das águas, que tem um barco, que tem um sol, que ou é um amanhecer, está mais para amanhecer, né? Amanhecer sim, nascer do sol, impressão nascer do sol é o nome do quadro dele. Gente, quando a gente olha para a natureza, a gente tem essas ideias, né? Tem essas impressões, né? Hoje mesmo estava tudo branco, muito nevoeiro na cidade, né? E aí você veja aqui o que o Claude Monet, contrariando todas as recomendações, né? Todos os padrões estéticos, significa que ele era um mau desenhista, um péssimo pintor? Nada disso, um cara com uma técnica refinadíssima, um excelente, né? Mas ele fez esse quadro aí. E aí a crítica caiu pesado, matando. Você sabia que o impressionismo representou uma verdadeira revolução no mundo da arte? O que o Claude Monet quis privilegiar aí nesse quadro? A intensidade da luz, a passagem, a mudança dos tons e a utilização do branco. A velha ideia do claro e escuro, né? Aquilo que se destaca mais contra aquilo que fica mais difuso, mais assim, mais distante, que o detalhe não é reconhecível nesses quadros, tá bom? Então, a sensação de movimento da passagem do tempo, como se o artista conseguisse captar o exato momento em que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz, o nevoeiro se desfaz. Então, está aí esse corajosíssimo Claude Monet, que aí, esse termo aí, ó, impressionista, foi assim, um jornalista, que eu não vou nem falar o nome dele. Ah, não, teve que falar aqui. Então, ele chegou e desprezando o trabalho do Monet, né, ele colocou isso aí como um insulto, chamou o quadro de impressionista, né? O quadro Impressão Sol Nascente, né? Então, esse camarada aqui, eu acho que essas pessoas que vão na contramão, assim, dessa maneira, deviam nem ter um destaque, mas ele escreveu: impressão, qualquer papel de parede é mais bem acabado do que esta marinha. Mas aí o tiro saiu pela culatra, né? O cara bateu forte, né? O cara arrebentou, mas aí não deu certo, porque o quadro se tornou super conhecido e o Claude Monet teve seu reconhecimento, né? Olha aqui essa curiosidade. O Claude Monet, Claude, porque o cara né? Não é brasileiro esse nome, não é português. Costumava pintar a mesma paisagem ou cenário em diferentes horas do dia e diferentes estações do ano, justamente para mostrar a diferença que a luz do sol provocava nessas paisagens. Tá? Assim, percebemos o quanto os fatores atmosféricos, a hora e o clima mudam a luminosidade e as cores de um mesmo cenário. Viu aí essa experiência aí? Olha aqui os campos de papoula em Argenteuil. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou pronunciando direito, tá, gente? Meu francês está meio desgastado. Simbora. Ai, meu Deus.
O Monet fazia parte dos artistas franceses. Olha aí, tá vendo? O cara é francês. Da segunda metade, estou brincando. Ele é francês, sim, né? Mas eu estou brincando com essa ideia aí. Ele fazia parte dos artistas franceses da segunda metade do século XIX, que estão rebelados contra os temas históricos e o refinado acabamento das obras de arte acadêmica. Então, a coisa era proposital, tá? Eles criam uma imagem de vida moderna como as viam, capturando a impressão do momento em que passa e os efeitos da luz. Tá bom? Então, veja aqui, ó. Esta pessoa aqui passeando aqui, né? Com o tempo enevoado. Tá bom? Então, uma mulher com sombrinha aqui, né? No meio de um movimento de ventos, né? E essas mulheres também no jardim. Captou a ideia aí? É isso aí. As características principais da arte impressionista: o abandono dos temas literários e históricos. Só usar esse outro tema aí já era uma ousadia, né? Interesse por variações atmosféricas, passagem do tempo e mudanças de estação, pincelada curta e rápida e inexistência de áreas lisas. Vai observando aí, como por exemplo, Calvo de Araújo com a paisagem amazônica. Também teve desdobramento aqui, né? Então, não necessariamente do mesmo tempo. Abandono de preto e dos ocres, o uso de cores brilhantes do espectro solar, o uso de contrastes para reforçar a luminosidade da imagem, introdução das sombras coloridas e anulação dos contornos. Pois é, né? O claro escuro aí já está ganhando aí uma novidade, né? Em vez de o que fosse claro, como os quadros lá do Caravaggio, não sei se você vai lembrar agora, mas que era o que não era a imagem, era tudo escurecido, né? E o que era pessoa, o que era para estar no centro da cena, era com a cor mais clara. Aqui não, o que é mais difuso, né? Tá com cores diferentes do preto, certo? Então, vão vendo aí que são ideias interessantes. Muita inteligência, muita inovação. Mas, né, o tempo passa, e vão aparecendo outros caras que descobrem outras nuances, outras maneiras, né? Então, por isso tem esse momento aqui do pós-impressionismo, né? O que veio depois do impressionismo? Esse tema aí se refere à obra de vários artistas que seguiram após o surgimento do impressionismo. Então, foram 4 artistas que tiveram ideias diferentes, né? Os caras seguiram com a arte deles, propondo novas ideias. Então, você tem aqui o Paul Cézanne, que ele se concentrou na estrutura das figuras pictóricas. O Georges Pierre Seurat, que se concentrou no caráter científico, então teve um estudo mais aprofundado aí da cor. E o maravilhoso Vincent van Gogh reflete sua intensidade emocional. Então, o Van Gogh é tão apaixonante e tem tantos seguidores, né, que na cidade que eu vivi muitos anos, tinha uma banda de rock com o nome Van Gogh, né? Só para mostrar o quanto ele é aceito, né? Hoje em dia ainda, né? O cara, olha, viveu de 1853 a 1890 e tem uma história assim muito peculiar. O Paul Gauguin fez experimentos com o uso simbólico da cor e do traço, e ele esteve no Rio de Janeiro, tá? E quando ele olhou para a Baía de Guanabara, ele falou que parecia uma boca banguela. Olha só como é que é o olhar do artista, né? Então vamos ver alguns quadros. Ó, os impressionistas, os pós-impressionistas, se afastaram do naturalismo, do impressionismo.
Então, passaram a ser menos objetivos, passaram a ser mais subjetivos quanto à forma das pessoas, né? Usavam cores vivas, camadas grossas de tinta, temas cotidianos e pinceladas expressivas das formas geométricas. Olha aqui a ideia do Pierre Seurat, né? O Georges Pierre Seurat, quando ele fez essa tarde de domingo na ilha da Grande Jatte. O cara passou... Quantas horas será que ele passou para fazer isso? Porque são só pontinhos, né? É uma ideia que ele administrou aí, que ele melhorou do pontilhismo, né? Que é um segmento que as imagens formadas por pontos. Então, colocando o claro e o escuro, já com a tendência colorida, né? As figuras em destaque, olha aí a perspectiva também, né? A profundidade do quadro. Esse é um quadro plano, mas você tem a impressão que a sua visão entra, né? E vai até, né? Com o uso da técnica da perspectiva. E várias outras coisas você pode pensar olhando para esse quadro. Aí, subjetivismo, aí cabe a você falar das suas impressões sobre o que você está vendo, né? Seguindo aí, ó, vamos ver aí o Vincent van Gogh. Olha aqui, o Van Gogh teve momentos, ele era meio que bipolar, né? Então, às vezes, por exemplo, ele olhou para o céu e olha o que ele viu e passou para o quadro, né? Uma noite estrelada com estrelas exageradamente aumentadas, né? E aqui ele fez o próprio quarto onde ele estava vivendo lá em Arles, né? Uma tela de 72 centímetros por 90, em 1888, né? Simples, né? Mas bem cuidadinho, né? E aqui teve um certo momento que ele teve uma crise e ele acabou decepando a própria orelha e depois fez um retrato, né? Com o Van Gogh, de vez em quando ele recebia visita de amigos, de gente da família, para ver como é que estava o estado de saúde dele, né? Que ele tinha momentos que saía do normal, tá? Seguindo aqui, vamos ver o expressionismo, né? Um era de dentro, né? A impressão que o artista tinha, e depois era ele expressando, né? Ou seja, o expressionismo é uma tendência no fim do século XIX também, né? Mas já no início do século XX, que se opunha ao impressionismo. Como? A expressão dos sentimentos, sensações ou impressões pessoais do artista, tá? Então, vai de dentro para fora. O objetivo é representar não a realidade objetiva, mas as emoções e reações subjetivas do artista com amplo uso de distorção, exageração e simbolismo. Está vendo aí? Então, o artista já coloca a sua própria opinião. Como essas 5 mulheres aí na rua, né, certamente de luto, sei lá, que se combinou todo mundo de preto, né, do Ernst Kirchner, tá? Que está na Alemanha, esse quadro aí maravilhoso, no Museu Ludwig, ok? Seguindo aqui, vamos ver outro camarada assim fantástico, o Edvard Munch, né? Com o famosíssimo, conhecidíssimo nosso O Grito, né? Então, na pintura, você vê aqui esse quadro aqui, chama-se O Olho, né? Certo? Não, O Grito, desculpa. O olho do expressionismo estava voltado para o interior, ao núcleo das coisas em sequência livre de imagens simbólicas. Eu conheço tanto esse quadro e agora errei o nome dele. Já pensou? É O Grito, gente. Não vamos esquecer, tá bom? Então, uma pessoa gritando aí, sentindo alguma coisa aí, tentando fugir, né? Representa angústia, solidão e desespero. O autor, nesse momento aí, em que ele estava pintando o quadro, ele havia perdido sua mãe e sua irmã, né? Então, ele escreveu a lápis diretamente no próprio quadro. Só poderia ter sido pintado por um louco, né? Ele
até ele teve essa reação ao quadro dele. Mas é maravilhoso a profundidade da expressão, né, o que ele realmente queria falar, né, expressar. Então, tem esse quadro aqui também, Melancolia, né, em que você está vendo aí, ó, a praia meio deserta, né, toda uma quietude, e os traços aí não negam o tipo de pintura, ok? Seguindo aqui, nós temos como isso se desdobrou no Brasil. Aqui teve um lituano que esteve aqui no Brasil e ele fez uma exposição, né? Estou falando aqui do Lazar Segal, né? Que, visitando o Brasil, né, trouxe essa ideia aí e mostrou para todos os brasileiros, principalmente os das artes, os da pintura. Aconteceu a exposição do russo, porque faz parte lá do grupo do soviético, né? O Lazar Segal. Seu trabalho já trazia influência da estética expressionista. O cara realmente nasceu na Lituânia, tá? Bom, depois a gente discute sobre isso melhor. Com a sua obra Interior de Pobres, né? Nesse caso aqui, ó. Olha a simplicidade aí. Mas olha que as figuras não têm a visão, né, naturalista. Não é uma pessoa com traços, tem angulosidade aqui nessas figuras, né? E tem também a presença do claro escuro, o escuro colorido, né? Então, esse quadro está no Museu Lazar Segal, tá? Foi feito com a técnica do óleo sobre a tela. E aqui o famosíssimo quadro da Anita Malfatti, com o Homem Amarelo, nós vamos falar ainda muito sobre ele. É um desdobramento do expressionismo no Brasil, tá? Olha aqui, ó, essa figura sentada entre flores, né, do Lazar Segal. Está aqui ele, ó, o cabo aí. Gente boa, nunca foi preso à toa. Ele morou no Brasil um certo tempo, né, e se tornou destaque no cenário da arte moderna, um representante das vanguardas europeias. Segal, Lazar Segal, fez parte do movimento modernista no Brasil e suas obras também, né? E suas obras contribuíram para o desenvolvimento da cultura desse tipo de arte no Brasil, tá? Segal pintou diversos retratos da elite brasileira. Foi um pintor, escultor, gravador, desenhista que viveu no Brasil no século XX. Né? Segal veio ao Brasil em 1912. Grava essa data aí, tá? Isso é importante. Né? Para expor suas obras artísticas em São Paulo e Campinas e retornou 11 anos depois, em 1923, para residir de vez em São Paulo. Tá? E o expressionismo abstrato, né? Essa palavra aqui, abstrata, abstracionismo, é quando a pessoa vai no pensamento e vai a profundidades maiores, né? De tanto que vai, que a sua representação de ideias, do que ele estava sentindo, que ele estava pensando, foge quase que totalmente da realidade, tá? Então, ele se inspirou no surrealismo, que é um movimento que vai muito além do que é real, obras com base, e criou obras com base nas ideias psicanalíticas de Carl Jung e Sigmund Freud, no que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente, aos sonhos, tá? E esse tipo de ideia aí ganhou força na segunda metade da década de 40, né, de 1940. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas. Por exemplo, nessa obra aqui, Mulher. Ok? E temos também aí a obra do Ivan Serpa. Aí, não poderíamos deixar de fora, né? Você tem aqui, ó, outra representação da mulher, do William de Kooning, uma obra que pertence a uma série de 6 pinturas figurativas e mulheres que foram produzidas entre 1950
em 1955. A composição de pinceladas rápidas, semelhantes, que se escondem no inconsciente do artista. Olha o inconsciente dele como é cheio de confusão. Não é verdade? Então, seguindo aqui, ó, mais do expressionismo abstrato, né, que surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 40, você tem aqui o Jackson Pollock, né, com sua obra aí. Olha só como ele fez essa composição. Derramou tinta sobre uma base, né, estilo de 1950, rumo à incorporação dos elementos figurativos. Foi trabalhando com essa tinta aí, né? Então, os aspectos da vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Tudo são símbolos, né? Eu vou falando e pensando em outras coisas, por isso que de vez em quando eu atropelo, tá, gente? Mas, enfim, mais características da pintura abstrata. Olha só, a ausência de relação imediata entre suas formas. Olha aí, ficou bem mais claro aí, né? As cores e as formas de um ser, né? Então, não tem muita definição. Olha só, esse quadro aqui, ó, Batalha, uma técnica de óleo sobre a tela do maravilhoso Vassily Kandinsky, tá? Então, os quadros do Kandinsky tem muito desse tipo de imagem, né? Com figuras, né? Que, ao mesmo tempo, dão formas que só você mesmo vai poder, com sua subjetividade, né? Entender, né? Uma tela abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. É isso? Então, o Mondrian, outro camarada aí, outro caba bom demais, outro caba da peste, ele propôs o abstracionismo geométrico, influenciado pelo cubismo e o futurismo, pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são racionalidade, valorização, reflexão intelectual, organização e uso das formas geométricas. Ok? No Brasil, ganhou força a partir da primeira Bienal de São Paulo, e entre os artistas brasileiros abstratos podemos destacar Antônio Bandeira, né? O cabalá do Ceará. Diga aí, terra da nossa maravilhosa professora Suzana Vasconcelos, né? A Grande Cidade Iluminada, do Antônio Bandeira, Olho sobre Tela. Estamos vendo aí o artista, né? E os seus quadros. Também nós temos o Manabu Mabe, né? Com essa sua tela aí. Está na Pinacoteca de São Paulo. Natureza Morta, Olho sobre Tela, né? Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Tá bom? E aqui nós temos também uma nossa atividade literária, uma atividade interativa, meu Deus. Tá? Processo de criação. Você vai criar imagens aí incríveis. Faça a sua arte usando imagens fotográficas e traços. Invente seu jeito. Crie sua poética escolha, cenas interessantes para colocar no desenho e fotografar. Pode usar também o celular. Olha aí esses exemplos aí, essas ilustrações que eu coloquei para você se inspirar e fazer a sua arte, tá? Né? O artista belga Ben Heine uniu duas paixões, fotografia e pintura. Você pode também consultar o site, ok? Chegamos ao final da nossa aula, com as nossas referências aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Realmente é um mundo grande, a gente fala assim, né? Chega, falta o fôlego. Mas ficamos por aqui, então. Tchau.